Bom dia a todos. Então, bem-vindos a esta mini formação latte. Eu ia propor o seguinte: se vocês tiverem perguntas, por favor, interrompam-me. Eu tenho este péssimo hábito de conseguir falar durante umas horas, sem parar. Portanto, se vocês não me interromperem e não fizerem perguntas, eu vou falar durante muito tempo. Portanto, a minha proposta é sempre que vocês acharem, enfim, de algum esclarecimento, interrompam-me. Eu vou pedir um favor também, e é, se calhar alguns de vocês já sabem latte, ou já fizeram umas coisas em latte. Hum, Evitem perguntar coisas muito à frente de onde eu estou. Portanto, se a vossa pergunta é mais ou menos sobre o tema que eu estou a falar, porreiro, se a vossa pergunta é muito à frente, deixem ver se eu lá chego. Eu, no final, mais perto do final, terei seguramente um tempo para perguntas e respostas, e nessa altura haverá tempo para vocês fazerem perguntas sobre, enfim, os temas mais variados. Mas, portanto, tentem não me fazer perguntas, estejam assim muito da linha de raciocínio, e muito, às vezes, um espaço à frente. Isto é resultado de experiências anteriores, não é? Às vezes, uns quantos passos à frente, para vocês isso pode ser importante, mas para o resto do pessoal, principalmente as pessoas que não conhecem lá até de raiz, é muito confuso. Ora bem, então agora ia começar a fazer uma pergunta, e era perguntar aos participantes se vocês forem a se carregarem no botãozinho dos participantes, vocês veem em baixo tem um botão que diz yes e no. Permite fazer assim umas perguntas rápidas e perceber enfim, uma situação. Eu ia perguntar, ia pedir que vocês me dissessem, respondessem yes ou não, sobre se têm alguma experiência anterior ou não. Assim, rapidamente, não é escrever no chat, é irem aos participantes e dizerem yes e não. Tá? Portanto, vamos em 5 nãos. Certo. Pronto. Há mais pessoal. Pessoal, respondam lá só para perceber qual é a nossa população, está bem? Se 90% são iniciados, se 90% são experts, isso pode fazer diferença no discurso. Portanto, ia pedir se vão aos participantes. Já agora estou a falar em português, mas assumo que não haja ninguém que necessite disto em inglês. Eu, pela lista de nomes, não me pareceu. A lista de nomes não me pareceu. Não. Portanto, eu pedia que fossem os participantes e dissessem yes ou não, conforme tenham ou não experiência anterior de latte. Portanto, há umas quantas pessoas, 14 a dizerem não, 4 a dizerem sim, se dá 18, há umas pessoas que ainda não responderam, está bem. Mas a generalidade respondeu, certo. Portanto, a generalidade das pessoas não tem experiência de latte. Pronto, porreiro. Isto quer dizer, pá, eu posso mais ou menos manter a linha de discurso habitual, e então vamos lá iniciar isto. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo hoje não é fazer uma sessão muito prática onde vocês tenham as mãos na massa durante muito tempo. Isso porque não é fácil. As pessoas têm andamentos diferentes, rendimentos diferentes, e as pessoas começam a tentar fazer coisas e já não vão ver mais nada de ir para a frente. Portanto, eu sou capaz de fazer umas demonstrações, por isso é que eu também fiz isto em duas metades, 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. E vai dar hipótese, aqueles de vocês que pretendam experimentar um bocadinho entre a manhã e a tarde, têm essa oportunidade, têm 2 horas para além de almoçar, dá para fazer umas experiências se quiserem. E, portanto, quando forem para a tarde, não precisam de ir para a sessão da tarde, não precisam de ir a zero e até podem ir com um mínimo de experiência, já experimentaram uma coisa para vocês. Pronto. Hum, eu apresentei mais ou menos uma agenda para isto, e vou tentar, dentro dos limites, cumpri-la. Hum, e, portanto, o meu primeiro objetivo é responder esta pergunta. Se vocês estão aqui assim, provavelmente sabem que o Latte é uma alternativa a uma coisa tipo Word. De alguma maneira ouviram falar no assunto. Alguém vos disse, normalmente vem mais enfim, por palavra, não é? Alguém vos disse que o Latte era uma boa alternativa, uma possível alternativa. Alguns de vocês, se calhar, são mais ou menos obrigados a fazer o teste em Latte, a vossa tese em Latte, só para eu tentar perceber. Quantos de vocês estão e a tradição do vosso departamento é fazer as teses em latte? Digam-me lá yes ou não. Deixem-me lá fazer clear disto. Digam-me lá yes ou não. Quantos de vocês estão e é a tradição do departamento fazer a tese em latte? O João. O Nelson diz não, porreiro.
Marcelo também diz não. Aham. O resto do pessoal não diz nada. Está bem. Não, e mais dois. A Sara e o Tiago também não. Portanto, vocês têm um tratamento. E um monte de gente diz não. Epá. Pronto. Então, as pessoas onde a tradição do departamento seja fazer testes em latte. Eu sei que alguns departamentos da nossa faculdade, tipo física ou matemática, têm uma tradição muito grande de fazer testes em latte. Outros departamentos, sei que a tradição não é tão grande, ambiente ou civil, ou outras coisas assim do género, a tradição não é tão grande. Eu, por exemplo, na informática também toda a gente faz em latte, ou quase toda a gente faz em latte. Mas isto para dizer, então, se não é tradição do vosso departamento, se calhar vocês estão mesmo curiosos e não sabem bem responder esta pergunta. Afinal, o que se passa de errado para o meu processador de texto tipo Word, está bem? Eu, os próximos minutos, eu vou tentar explicar-vos qual é, ou tem de errado, tem de menos bom, um processador de texto tipo Word, está bem? E para responder a esta pergunta, e para tentar muito diretamente responder a esta pergunta, eu vou-vos propor isto. Vamos comprar um carro, tá? E eu vou-vos dar dois à escolha. Portanto, este é o primeiro. Pá, um maravilhoso Smart apotável, pá, vermelho, lindo, tá? Este é o segundo. Um maravilhoso BMW, pá, enfim, creme, cinzento, clarinho, pá, super desportivo, super confortável, tá? E agora a pergunta é, olha, vamos comprar. Eu gostava que vocês partilhassem comigo, pá, a vossa opinião. Olha, vocês iam comprar. Imagina que tinham dinheiro para os dois. Não, isto não é o dinheiro. Tem dinheiro para os dois. Olha que vocês vão comprar. E porquê? Partilhem lá a vossa opinião. Vá, rápido. Isto sem a vossa intervenção não tem piada nenhuma. Alguém toma a iniciativa ou tem de escolher um nome? Não, não, não é falar. Não é escrever nada, é falar, pessoal. Eu escrever não estou a ler chats. Tem de ser mesmo bem, professor. Exatamente. Diz? Hello? Tem de ser em BM. O BM, pronto. E porquê o BM? É pá, porque o Smart. Vamos lá ver. BM porque não smart. É pá, tinha uma coisa para oposição a outra é péssimo princípio. E o BM? Vamos lá ver. No teu espírito para escolheres o BM. A pergunta é importante, está bem? Reparem que isto não é. Isto tem motivo, tem razão para estar aqui. Porque o BM é mais prático. é mais prático. É um argumento possível. É mais prático. Quer dizer, depende do contexto, não? Depende do contexto. Estamos a ter progresso. Como assim? Num ambiente mais citadino, se calhar um Smartzinho, mas... Exatamente. Normalmente o renome é o BM. É assim, a verdade realmente é muito importante o contexto. Obrigado pela participação. Eu estava à espera que alguém chegasse e dissesse isso. É verdade, isto tem muito contexto, tá? Epá, se vocês forem para a cidade, o Smart dá muito mais jeito. É pequenininho, estaciona-se em todo o lado. É prático, gasta pouco, está bem? Tem uma série de vantagens muito grandes. Se vocês tiverem a fazer uma frequência Lisboa-Porto ou Lisboa-Madrid, vocês não querem fazer Lisboa de Madrid uma frequência de Smart, provavelmente. Está bem? Preferem de longe um carro maior, mais potente, mais seguro nas ultrapassagens. Mas, por outro lado, por ser grande, é terrível de estacionar no meio de uma cidade. Portanto, isto para vos dizer, e assim, em poucas palavras, não há uma solução ótima. Isto é, não há um seja declaradamente melhor do que o outro. E aí temos ferramentas diferentes para trabalhos diferentes. Tá? E isto para vos dizer que não há nada de errado com o vosso Word. Vou tentar responder à pergunta inicial, e a pergunta inicial era: o que se passa de errado com o meu Word? E a resposta é nada. Não se passa nada de errado com o vosso Word. Tá? Apenas é uma ferramenta e usar a ferramenta certa para o trabalho certo. E o Word não é a ferramenta certa para escrever teses. Tá? Porquê? Porque o Word é um processador de texto. E o LaTeX não é um processador de texto. O LaTeX é um sistema typesetting. Nem sei como é que se traduz tipografia. Tá? E vocês podem não saber qual é a diferença. E eu vou tentar explicar o desenho seguinte. Enfim, claro, eles servem objetivos diferentes, tá? Mas é um sistema typesetting. Epá,
O LaTeX é a versão informática disto que vocês estão a ver. E é onde se escrevia livros no passado. E jornais. Havia umas cunhas que tinham letras. Cada coisinha destas que vocês veem e... Olha, e dá bem para ver. Na ponta deste. Ou na ponta deste. Tinha letras invertidas. E, portanto, o texto era composto juntando estas unhas numa sequência. Reparem, o texto está invertido. E depois, esta sequência era posta numa prensa, é posta a folha de papel em cima, é apertado, enfim, é posto tinta, é posta a folha de papel em cima e o papel fica impresso pelas letras. Portanto, as letras são invertidas para depois no papel saírem bem. Ora, isto é como se fazia livros há muitos anos. O LaTeX é a versão informática disto. E vocês dizem, mas o Word também. E a resposta é não. Tá? O Word não é a versão informática disto. O Word é uma versão informática de algo, não é um sistema de typesetting. Tá? Isso por I. Por I. Vocês, quando por I, um sistema typesetting e um processador de texto não é a mesma coisa, e a resposta é por I. Está bem? O sistema typesetting é melhor do que um processador de texto. Eu, para vos responder a isso, eu vou-vos fazer mais uma proposta. E vamos comprar uma pizza. Tá? E a pergunta é, qual é que vocês escolhiam ir por I? Qual destas fatias é que vocês escolhiam ir por I? Uma elaboraçãozinha, vá. Da direita. É da direita, diz o Henrique. Obrigado, Henrique. Por I, melhor aspecto. Espetáculo. Provavelmente muitos de vocês estão a pensar, não sei, já há algum fã particular de tomate que fosse escolher da esquerda porque tem montes de tomate. Em geral, vocês iriam dizer a da direita porque tem melhor aspecto. E essa resposta é muito, muito importante. Estão em. A comida não tem de estar bem apresentada para saber bem. Mas se estiver bem apresentada, sabe melhor. Os olhos comem primeiro. E, portanto, se a comida estiver bem apresentada, nós estamos predispostos para gostar mais da comida. E a verdade, já agora, a comida realmente nos sabe melhor. Tá? Houve, só a título de curiosidade, houve uma experiência feita há uns anos, onde pegaram em pessoas e serviram-lhes vinho. E serviram, na verdade, isto era um blind challenge, lá aquelas coisas blind challenge, e serviram vinho e serviram 2 copos de vinho exatamente iguais, da mesma garrafa. Mas disseram às pessoas que eram vinhos diferentes. E o primeiro vinho era um vinho barato e o segundo vinho era um vinho muito dispendioso. E as pessoas tinham aqueles sensores neuronais para ver o estado do cérebro e onde zonas estão ativas e tal. E a verdade é que os sensores detectavam, e quando as pessoas estavam a beber, o vinho tinha sido dito como sendo mais dispendioso, as pessoas tinham mais prazer. E estava provado, o cérebro, lá os pontos de prazer do cérebro estavam mais ativados. Portanto, o vinho era o mesmo. Portanto, o estava em causa não era os sensores do sabor e tal. Estava em causa uma coisa adicional e é eu saber que o vinho é mais caro, é supostamente melhor, e o facto de eu estar a beber um vinho mais exclusivo, não é? Um vinho mais caro, dá mais prazer, naturalmente. Pronto. Se eu estou a comer uma comida bem apresentada, a comida sabe mesmo melhor. Pronto. A verdade é exatamente o mesmo documento de texto. Tá? Se o documento estiver bem apresentado, ele sabe mesmo melhor. Pronto. E muitos de vocês, com certeza, no momento da vossa vida, já prepararam mais que um prato e todos vocês já viram pratos preparados por chefes, não é? E a verdade é, a generalidade de nós não sabe preparar pratos pelo aspecto. A comida pode ser melhor ou pior, mas o aspecto. Nós não sabemos preparar pratos pelo aspecto. A gente bem pode tentar, mas estamos muito longe disso. Pronto. Passa-se exatamente o mesmo com fazer um texto, um bom aspecto. Está bem? Fazer um documento de texto, um bom aspecto, é exatamente a mesma coisa. O Word dá-nos os ingredientes para escrever os caracteres.
mas deixa a nossa responsabilidade garantir que o aspecto é bom. E como nós somos totós na parte do aspecto, e somos mesmo todos totós na parte do aspecto, tá? Preparar menos um bom aspecto tem ciência, não é pôr balões caracteres, tem ciência. É uma arte, é verdadeiramente uma arte. Se não houver alguém que perceba do assunto para garantir que o título é ligeiramente maior do o texto, o corpo do texto, mas não pode ser demasiado pequenino, não saliente, nem demasiado grande, depois seja choque à vista. Portanto, há ali uns limites que são razoáveis. E depois o título está noutra fonte, mas é uma fonte sem serifas ou uma fonte com serifas. E fontes combinam bem com as fontes, porque as fontes não combinam bem todas umas com as outras. Há montes de detalhes, e depois vocês vão pôr uma imagem, e põem a imagem no topo da página, no meio da página, na parte de baixo da página, um texto por cima, ou sem texto, ou só uma página por si só. Nós tipicamente tomamos estas decisões de uma forma ad hoc. Isto é, quando chega a altura, eu tomo uma decisão e vai para a frente. Mas é uma decisão não informada. Porquê? Porque nós não sabemos nada sobre essa arte ou essa ciência chamada tipografia. Tá? O que eu vos queria dizer é, o Word também não sabe nada disso. O Word deixa-vos fazer o que vocês quiserem. Ou vocês não sabem nada, saem textos ou um aspecto absolutamente mau. O LaTeX sabe tudo sobre tipografia. O LaTeX sabe as regras todas do tipógrafo, ainda mais alguns tipógrafos não sabem. E, portanto, o LaTeX, quando prepara um documento respeitando as regras da tipografia, como faria um editor, um tipógrafo numa editora profissional. E, portanto, o documento sai de lá com um bom aspecto. E isto é importante, e a resposta, como eu vos estava a dizer, é os olhos homem primeiro. Vocês estão a escrever um documento, vai ser lido e apreciado por outras pessoas. Se o documento for mais bonito, vai funcionar melhor para vocês. Tá? Pronto. Vamos ver um pequeno exemplo. Este é um pequeno texto escrito em dois sistemas diferentes. À esquerda temos o Word sem infinização. No meio temos o Word com infinização. À direita temos LaTeX. Tá? Pronto. E agora, para vocês verem que não há nada na manga, eu vou-vos dizer. O texto é exatamente o mesmo. Curiosidade, neste momento. Alguma das 28 pessoas presentes reconhece o texto? Nenhuma. Nenhuma. Cambada de analfabetos, pá. Já todos vocês ouviram falar do Moby Dick. Ninguém leu o Moby Dick. Malandros. Vamos todos ler o Moby Dick. Isto é o primeiro parágrafo do Moby Dick. Tá? E é mesmo o primeiro parágrafo. Começa com a mesma palavra e termina com a mesma palavra. Tá? Em todos. Pronto. E para vos provar que não há nada na manga, reparem que a mancha está à esquerda, é exatamente igual à mancha do meio, é exatamente igual à mancha da direita. E as palavras são exatamente as mesmas. Tá? As letras são as mesmas, as palavras são as mesmas, eu não roubei letras em lado nenhum. A pergunta é, qual é a diferença mais óbvia entre estas três colunas, exceto uma, todos vocês insistem, mas não é relevante, e é a da direita, a fonte parece ligeiramente mais clarinha. Tá? Mas isso não é relevante de todo. A fonte, na verdade, é a mesma fonte, é Times New Roman, ou aliás, é Times New Roman, sim, é Times New Roman, acho eu. A fonte é Times New Roman. Para eles todos, ou é Times New Roman ou é Palatino, não tinha certeza. Agora é Palatino, é mais redondinha, é Palatino. A fonte é Palatino, em todos, está. A da direita parece ligeiramente mais fininha, mas é um pequeno detalhe, não é relevante. Olhando para isto, a minha pergunta é, qual é a principal diferença entre estas três colunas? Eu acho que a coluna do LaTeX parece que entre as palavras há um maior espaçamento e entre linhas também o espaçamento é maior. Certo, obrigado, mas essa não é a maior diferença. Vocês estão à procura dos detalhes ou não olham para o óbvio? É o fim das frases. Yes! Obrigado. A grande diferença está na última linha, jovens.
A última linha é mesmo diferente. Porque a última linha não termina on towards the ocean with me, a outra só with me, e a outra words, só de towards, não é? Só parte da palavra towards the ocean with me. Ora bem, então vamos lá olhar vamos olhar na última linha. A última linha não é igual em todas. Se a última linha não é igual em todas, e vocês sabem que as palavras são exatamente as mesmas e as letras também, agora nós somos enfim, candidatos provavelmente a engenheiros e a cientistas, onde está a diferença entre as colunas se, porventura, elas não terminam todas exatamente na mesma palavra? Como é possível elas não terminarem todas na mesma palavra? Vamos a escrever uma palavra e depois acaba a linha, temos que pôr um hífen. Temos que pôr hífens, mas a grande diferença não está nos hífens. Não é? A grande diferença está... Se as letras são as mesmas, o número total de palavras é a mesma, não ocupa o mesmo espaço, onde está a diferença? E o espaçamento entre as palavras. Yes! No espaçamento entre as palavras. Pronto. Espetáculo. Estamos a chegar a algum sítio. E a gente já sabe nesta altura. E o espaçamento aí é diferente do espaçamento I, é diferente do espaçamento I. Agora vamos lá continuar a tentar ser engenheiros ou cientistas. Se o espaçamento não é igual, olhando para isto muito rapidamente, em qual das três colunas o espaçamento aparentemente será menor? Na do meio? Na do meio, fixe. Obrigado pela participação. Porquê? Como é que lá achaste? Tem menos palavras na última linha? Exatamente. A do meio tem menos palavras na última linha, o que faz pensar que o espaçamento médio é menor. É isso mesmo. Pronto. Espetáculo. Obrigado. Ora bem, vamos contar linhas. 10 linhas. 20 linhas. 30 linhas. E agora? Onde o espaçamento é menor? É verdade o que eu estou a dizer, não estou a mentir. Hein? Isto é mesmo assim. Onde o espaçamento é menor? Na da direita? Na da direita, necessariamente, não é? Só tem, o texto houve todo em 29 linhas e 2/3, em menos de 30 linhas. As outras duas precisaram de mais de 31 linhas para pôr o texto. Pronto. Apesar da do meio parecer o Word com a infinização, parecer, enfim, a primeira análise era que ocupava menos espaço, não é verdade. Tem menos, o espaço médio entre palavras menor é laté. Pronto. Então, e agora, há bocadinho levantou, estou muito bem, o laté tem um espaço menor por i. Se calhar infiniza mais as palavras, infiniza mais palavras. Não é? Porque quando eu não infinizo, tem estas coisas, como vocês veem aí do lado esquerdo. E é linhas muito densas, com espaços mínimos, e linhas com espaços gigantescos. O efeito disto é o texto tem mau aspecto. É um dos vários fatores que fazem o texto ter mau aspecto. Pronto. Se porventura eu tenho infinização, ainda acontece, mas não é tão escandaloso. Isto é, esta linha ainda está um espaçamento muito grande se vocês comprarem a linha seguinte. Mas já não é isto. Tá? Já não é isto. Isto já não acontece com infinização. No entanto, continua a ter zonas muito densas e zonas muito pouco densas. Linhas. Se vocês olharem para o laté, eu sou um gajo suspeito, como vocês devem imaginar, mas a minha mensagem é, isto é lindo. O espaçamento é super regular. E reparem que, para ocupar o mesmo espaço na vertical, mantendo menos linhas, eu consigo fazer uma coisa muito interessante e aumentar o espaçamento entre linhas. Aumentar o espaçamento entre linhas, o texto fica muito mais legível. Facilita uma leitura. É mais fácil ler o texto à direita, ler os outros textos. Onde as letras estão umas em cima das outras, as linhas. Pronto. Portanto, isto para vos dizer que o laté faz um trabalho muito mais sério, muito mais profissional do que faz o Word. E é mesmo assim, tá? Agora, para além disto, o laté tem detalhes verdadeiramente mirabolantes, tá?
por exemplo, e não se nota muito bem, até porque eu acho que desliguei isso quando fiz isto, mas para vos servir de exemplo dos detalhes onde o latte vai, quando vocês têm o texto como está e justificado, não é? Imaginem o último caractere mais à direita. Se o caractere mais à direita é um M, por exemplo, e isto é o limite da linha, o M termina numa barra vertical. O O é assim. Portanto, a mancha visual do M é quase um retângulo. A mancha visual do O não é um retângulo e quase não há pontos. É até mais ou menos um retângulo, mas é mais centrado porque tem os pontos à direita. O latte faz é, ou o latte pode fazer é pôr o M sobre a linha e pôr o O marginalmente à frente, de maneira a que, quando nós vemos ao longe, a mancha visual do M e a mancha visual do O estão exatamente sobre a mesma linha na vertical. Portanto, eu não sei se vocês estão a ver os detalhes onde o latte consegue chegar para garantir que o texto tem um aspecto absolutamente perfeito. Pronto. Há mais milhões de detalhes deste género. A gente está a falar sobre alguns mais tarde. Está bem? Pronto. Portanto, ifinização. Vamos lá ver ifinização. Pronto. Isto agora tem que passar esta animação. Sim, sim. Ifinização. A verdade é que nós podemos pensar o latte ifiniza mais do que o Word, mas nós vamos contar um número de ifans na luna da esquerda. Aliás, na luna da esquerda é 0, claro. Na luna do meio temos 8 ifans. Na luna da direita temos só 7 ifans. Portanto, reparem, o latte faz, consegue um espaçamento melhor entre palavras, ou menos linhas, portanto, ou menos palavras infinizadas do que consegue o Word. E reparem que isto assim não houve batota nenhuma da minha parte, está bem? Foi um texto feito com esta dimensão, etc. Tá? Não fiz batota rigorosamente nenhuma. Portanto, também não é necessariamente pôr mais ífanes, dar uma solução melhor. Tá? Dar uma solução melhor é recompor o texto e garantir que o texto está bem composto. E conseguir fazer isto é trabalho de um profissional. Portanto, resumo desta pequena introdução. Pessoal, o Word sem infinização, never, ever, ever. Os 99 documentos que vocês já fizeram até hoje, onde fizeram assim, não façam mais. Nunca se apresenta um texto sem infinização. Justificado e sem infinização. Vocês, quando leem um livro, vocês leem livros, as palavras o livro está justificado à esquerda e à direita e as palavras estão infinizadas, não estão não infinizadas. Está bem? Isto não se faz. Isto é a escolha ideal. Isto é uma escolha razoável para documentos pequeninos e simples. Posso fazer uma pergunta? Sim, sim, claro, força. Por exemplo, o LaTeX também já sabe fazer automaticamente a infinização das palavras, por exemplo, em inglês. O latte sabe fazer a infinização de palavras em todas as línguas e mais alguma. Ok. Tá? Sim, tá. A pergunta é relevante. Obrigado pela pergunta. É assim, o latte sabe infinizar, e reparem, o latte sabe as regras de infinização para todas as línguas que vocês possam imaginar. Tá? O latte dá para escrever desde urdu, hebraico, chinês, japonês, a russo, e nas línguas todas que vocês eram, ou todos os conjuntos de caracteres que vocês eram. E o latte sabe infinizar as palavras em todas as línguas. Pronto. Portanto, não é um problema. De todo. Pronto. Depois, dito isto, vamos fazer um pequeno quiz. Pessoal, Word versus latte. Qual é o Word, qual é o latte? O de cima é Word ou é latte? E o de baixo é Word ou é latte? Sugestões. E por aí. O de cima deve ser latte. O de cima deve ser latte, diz o Marcelo. Marcelo, Então o de cima deve ser latte por quê? Quais são os indicadores que te levaram a pensar isso? O espaçamento entre palavras e entre linhas. Yes. Espaçamento entre palavras. Tá? Reparem, no texto não é exatamente o mesmo, mas é quase o mesmo. Reparem na linha de baixo e na linha de cima. Esta linha tem um espaçamento enorme. Esta linha tem um espaçamento
pequenino. Tá? Ou esta de cima ainda tem menos. Ou até outra anterior. Reparem, comparem estas duas linhas. Tá? Se vocês comparem estas duas linhas, veem a diferença gigantesca. Vocês aí, no de cima, não encontram situações dessas. O LaTeX não faz isso. Ele simplesmente não faz isso. Pronto. Portanto, sim, o de cima é LaTeX, o de baixo é Word. Só para terminar. Onde é que eu devo usar? Eu no início disse que era muito importante ter a ferramenta certa para o trabalho certo. Portanto, eu estou-vos a dizer que o LaTeX é melhor do que o Word, ou frequência melhor do que o Word, mas a questão é onde é que eu devo usar o Word e onde é que eu devo usar o LaTeX. Porque, na verdade, é essa a resposta que vocês precisam. É esta pergunta que vocês precisam ter respondido. É onde é que eu devo usar o Word e onde é que eu devo usar o LaTeX. E a resposta para isso é, se vocês considerarem isto é um gráfico, ou no eixo dos y, eu não sei qual é as abscissas e ordenadas, portanto eu faço sempre em y e x, confundo sempre as duas. Ou no eixo dos y tem uma coisa chamada esforço e tempo, tá? Esforço e tempo. No eixo do x tem outra coisa chamada complexidade e tamanho. E nós gostávamos, e era o ideal, era algo assim. E era o esforço e o tempo a produzir documento é muito pequenino, quando o documento aumenta de complexidade e de tamanho. O esforço que me pedem é mais ou menos o mesmo sempre. Tá? Pronto. A pergunta é, se vocês puserem o Word, qual é o aspecto do Word neste gráfico? E a resposta é mais ou menos algo deste género. Está bem? Ou seja, o Word é muito fácil de usar para documentos pequenininhos. A maior parte de vocês na primária deve ter usado o Word para fazer uns textos. Tá? Portanto, o Word é muito fácil de usar. É pessoa com formação, sem formação, é capaz de ver um texto em Word. Portanto, o problema do Word não está em fazer um texto de uma página ou duas. O problema do Word está quando o texto aumenta de tamanho e de complexidade. Tá? Quando o texto aumenta de tamanho e de complexidade, o Word é mais... A dificuldade de fazer esse texto em Word é mais ou menos exponencial. Pronto. O LaTeX tem uma curva mais ou menos assim. E é importante percebê-la. E o esforço inicial é bastante maior. Tá? Mas o LaTeX escala muito melhor o tamanho do documento e a complexidade do documento. E, portanto, o esforço para gerir um documento grande e complexo é muito menor do que é no Word. E, portanto, a pergunta é qual é a ferramenta certa para o trabalho certo? E a primeira coisa a fazer é vamos tentar classificar o trabalho. E eu devo usar o Word ou LaTeX, depende deste ponto. É o ponto de interseção. Era o mínimo das duas funções. Se fossem duas funções, é sempre o mínimo. Portanto, se é sempre o mínimo, quer dizer, eu devo dividir isto em sim. E se o meu documento estiver do lado esquerdo, o mais fácil é usar o Word. Tipo, se o meu documento for um documento de uma página, eu, pessoalmente, 99% das vezes uso o Word. Se é uma carta de recomendação para um aluno tem uma página, um parecer tem uma página, 2 páginas, a maior parte das vezes escrevo em Word. E não estou muito preocupado com a questão de ser particularmente bonito, escrevo em Word. Tá? Se porventura vocês têm uma tese e garantes uma tese está aí neste sítio, tá? Não se esqueçam deste efeito. O LaTeX é, sem dúvida, uma solução melhor. E agora vocês dizem, mas eu estou só a escrever um artigo. Mesmo no artigo, a probabilidade do artigo estar do lado direito é muito elevada deste ponto. Está bem? Portanto, mesmo para escrever um artigo, eu recomendo LaTeX. E as pessoas que têm experiência de escrever artigos em LaTeX e em Word, normalmente percebem ou estão de acordo que o LaTeX é uma melhor ferramenta de trabalho por motivos variados. Tá? Portanto, o efeito disto é, se o vosso documento está e trabalha em Word, se o vosso documento está e trabalha em LaTeX. Tá? Teses estão aí de certeza. Pronto. Portanto, a mensagem que eu gostava de passar desta introdução é quando eu estou a tentar, de alguma maneira, enfim, promover o LaTeX, nesta sessão de evangelização inicial do LaTeX,
Foi a melhor invenção para a face da Terra depois do ponto de forma fatiado. O objetivo disto é dizer, vocês precisam mesmo ter presente, devem usar a ferramenta certa para o trabalho certo. E isto que eu estou a apresentar é mesmo relevante, é mesmo verdade. E vocês podem dizer, eu não estou disposto a pagar este esforço inicial. Vocês estão e nesta sessão provavelmente estão dispostos, ou muitos de vocês, está? Mas é perfeitamente lícito haver pessoas que dizem, eu não estou disposto a pagar este preço inicial. Mas as pessoas têm de estar preparadas para pagar este preço depois. Tá? E este preço aparece. Pronto. Eu, nesta altura, gostava de vos contar uma história rápida de um doutorando do Departamento de Informática, e há uns 4 anos, talvez, 3 anos, 4 anos, ele fazia parte das pessoas que não gostavam de LaTeX. E, portanto, escreveu a tese em Word, a tese de doutoramento dele em Word. E ele fez o mesmo que quase toda a gente faz, escreveu a tese de doutoramento em Word e depois de ter a tese pronta, foi fazer o trabalho e é preciso fazer e é garantir, e as referências usadas estavam certas. Quando ele dizia, como se vê na figura 3, para garantir a figura 3 era a mesma figura 3 e não tinha mudado o número para a figura 4, entretanto tinha posto mais uma, e fazer exatamente o mesmo trabalho para, onde fala da secção 3.7, garantir a 3.7 era a 3.7, eu ia falar e não tinha mudado o número. Por outro lado, a bibliografia estava toda no formato certo, com as referências certas, não havia ali problemas com as chaves duplicadas, com outras coisas do género. Pronto. Isso é um trabalho que muitos de vocês irão passar por ele se tentarem fazer uma tese em Word. E o resultado disso é, eu tinha a tese escrita, e ao fim de passar uns quantos dias a tentar acertar as referências, as cross-references, portanto, as referências usadas no texto e as referências bibliográficas, ele tomou uma decisão, foi passar o texto para LaTeX. Portanto, ele decidiu mandar fora o documento Word, pegar no documento Word, convertê-lo no documento em LaTeX. E é razoavelmente fácil, está bem? Não é nada do outro mundo. E, portanto, ele, com 2 ou 3 dias de trabalho, pegou num texto que estava feito em Word, e ele estava com este problema de lidar com isto, e passou o documento para LaTeX. E passou a lidar com isto. Tá? Para ele talvez tenha sido mais fácil para muitos de vocês, porque ele sendo informático, o LaTeX é ligeiramente mais fácil e mais familiar do que é olhar para os não informáticos, mas apesar disso ele teve que fazer um pouco de esforço inicial para aprender, passou o documento para LaTeX, e é engraçado, ele uns tempos depois disse-me, comentou, enfim, até publicamente, foi uma das melhores decisões da vida dele. Foi ter passado o texto para LaTeX. Ele estava-se a passar da cabeça. Portanto, ele esbarrou exatamente com este problema. Ele estava convencido que o Word era gerível para teses, e depois deparou-se que afinal não era. Pronto. E isto é um relato verídico de um doutorando lá do Departamento de Informática. É professor no ISEL. Luís Assunção é o nome dele. E, portanto, vocês vão esbarrar no mesmo problema. Não sei. Mas é um risco que vocês podem optar por correr, ou podem tentar evitar corrê-lo se estiverem dispostos a pagar este esforço inicial. No início parece não compensar. Pronto, é só isso. Tá? Ora bem, só para terminar, mais um ponto. O LaTeX é bom para documentos grandes e complexos. Eu estou a tentar argumentar isto, tá? O objetivo do LaTeX é nós focamos na estrutura e não no aspecto. Tá? Eu não sei quantos de vocês sabem alguma coisa sobre fazer páginas web. Estes próximos 30 segundos provavelmente só vão servir para algumas pessoas. Mas os de vocês que têm experiência de fazer páginas web, sabem, um site web, na verdade, tem 2 ficheiros. Tem um ficheiro HTML e tem um ficheiro CSS. E o ficheiro HTML descreve a estrutura do documento, da página. E o ficheiro CSS define o aspecto da página. Tá? Se as imagens estão encostadas à direita, encostadas à esquerda, se tem ou não tem um border à volta, se a tabela, os elementos da tabela estão mais afastados, mais próximos, quais são as fontes que se usam, se os títulos estão centrados, estão encostados à esquerda, aparecem os títulos, etc. Tudo quanto tem a ver com um aspecto de visualização da página está configurado aí. Tudo quanto tem a ver com a estrutura está configurado ali. Por isso, vocês usarem uma coisa tipo WordPress para fazer umas páginas web,
vocês têm um aspecto e vocês vão lá ao menu, trocam e o aspecto muda completamente. O conteúdo é o mesmo, mas o aspecto muda. Porque eles fazem a estrutura mantém-se, mas mudam o CSS. Pronto. Isto é para páginas web. A verdade é que para fazer texto, nós temos exatamente a mesma coisa. Está bem? O LaTeX, o nosso foco está na estrutura do documento. Ou seja, em HTML, numa página web seria o HTML. E é dizer, isto é o início do novo capítulo. Isto é o início de uma secção. Isto é uma figura. Tá? Nós não estamos preocupados com o aspecto. Com o CSS. Nós não queremos saber do aspecto. Tá? Um exemplo disto é, se eu estiver a trabalhar em Word, eu digo, eu vou fazer uma lista de bullets. Então, nós pensamos, quando estamos a trabalhar em Word, vou fazer uma lista de bullets. Se vocês estiverem a trabalhar em LaTeX, vocês dizem, vou fazer uma lista não ordenada. Uma lista de bullets, na verdade, é uma lista não ordenada, por oposição a uma lista ordenada. Tipicamente tem números ou letras. Tá? Mas reparem, o efeito final até pode ser o mesmo. Mas o mindset são duas coisas totalmente diferentes. Eu vou dizer, vou fazer uma lista de bullets, estou a pensar nas bolinhas, estão antes dos items. Se eu disser, vou fazer uma lista não ordenada, eu estou a dizer, era uma lista, e a ordem delas não é importante, alguns e antes um identificador a dizer, a ordem não é importante. E o identificador pode ser bolinhas, mas o identificador também pode ser uns triângulos. Ou o identificador pode simplesmente ser uns traços. Na verdade, isto não é importante. O que é importante é unordered. Esta lista é uma lista não ordenada por oposição a uma lista ordenada. E quando eu vou se em vez de ser uma unordered list for uma ordered list, na verdade é indiferente se a ordered list tem 1, 2, 3, se tem ABC, se tem 1, 2, 3, assim, ou se tem 1, 2, 3 assim, ou outra coisa qualquer. Como eu identifico a ordem não é relevante. E é relevante do ponto de vista de estrutura, é eu dizer a ordem dos elementos na lista é importante. Isto é uma questão de aspecto. Não é uma questão de estrutura. Isto eu não quero saber em LaTeX. O LaTeX trata do assunto por mim. Tá? A estrutura, não. Se a estrutura estiver bem definida, o princípio do LaTeX é exatamente o mesmo deste que eu estava a dizer. O fecheiro em LaTeX tipicamente tem a extensão TX e é o fecheiro da estrutura. E depois existem os fecheiros adicionais, os plugins adicionais. Eu vou ligar ao meu fecheiro e definem o aspecto. E, portanto, se a estrutura estiver bem definida, eu junto-lhe um plugin e o meu texto é um texto, uma coluna, uma determinada fonte, uma determinadas margens, etc. Eu troco o plugin e ponho um plugin diferente de aspecto e o meu texto passou automaticamente de uma coluna para 2 colunas e mudou as fontes e agora passou de uma língua para outra língua, se for isso até, algumas coisas, passou a ter, muda imensas coisas. Porquê? Porque eu mudei um plugin de aspecto. Portanto, quando eu digo que nós nos preocupamos com um aspecto, porquê? Porque eu tenho dezenas de plugins de aspecto. O meu documento tem um aspecto de um livro porreiro. E agora é um livro de género. Um livro com um aspecto mais clássico, um livro com um design mais moderno, um livro com um design mais gótico. Eu tenho plugins de aspecto para todos os formatos que vocês queiram. E como estes plugins são feitos por designers, por pessoas que percebem, por tipógrafos, pessoas que percebem tipografia, o vosso documento final é um documento com um bom aspecto. Ao contrário, se vocês tentarem fazê-lo por vocês, vão inventar mal. Porque vocês não sabem nada de tipografia. Tá? Nem vocês, nem eu. Nenhum de nós sabe nada de tipografia. Pronto. Portanto, o LaTeX sabe, estes plugins são feitos por especialistas, percebem do aspecto, percebem de tipografia, e o resultado final são documentos bonitos. Pronto. Assumindo que vocês, neste momento, estão neste ponto, não é? Eu os tenho convencido. A pergunta é como é que vocês eram menos em LaTeX. Pronto. Vamos perceber o workflow do LaTeX. Perceber o workflow do LaTeX é fundamental para depois poderes haver texto em LaTeX. Ora bem, o vosso workflow do LaTeX é há uma pessoa sentada em frente ao computador e o computador é importante. Tá?
computador faz parte do nosso, enfim, o LaTeX é uma ferramenta informática. E o nosso ambiente de trabalho em LaTeX é tipicamente este, é ligeiramente diferente do Word. O Word é uma ferramenta não sei se conhecem este termo, o WYSIWYG. Vem de what you see is what you get. O LaTeX tipicamente dizem é WYMIWYG, tá? What you mean is what you get. Reparem na diferença. Um deles é foado, vocês veem, vão obter, ou vocês veem no ecrã, vocês vão obter no papel. O outro é, vocês pretendem obter, ou vocês irão obter se souberem especificar como deve ser. Portanto, há uma diferença. Isto é visual e isto é estrutura. Tá? Pronto. Então, o nosso ambiente, como eu estava a dizer, é ligeiramente diferente. Porque o LaTeX não é o WYSIWYG. Vocês em LaTeX, vocês têm, se chama a fonte e se chama o PDF. E são duas coisas separadas. A fonte é onde vocês especificam what you mean. Tá? O PDF é onde vocês têm a parte do get. Tipicamente, o nosso ambiente de trabalho é um ecrã dividido ao meio, onde na metade da esquerda tem a fonte. E nós já vamos falar da fonte. Escrever em LaTeX, basicamente, é escrever aí a fonte. E do lado direito vocês têm esta fonte devidamente traduzida num PDF. Vocês já tiveram alguma linguagem de programação, isto parece um bocadinho de programar, mas isto está muito mais próximo de HTML do que está a linguagem de programação. Está bem? Isto está mais próximo de HTML. Portanto, isto deste lado é quase como se fosse HTML, apesar de não ser. Isto deste lado é a vossa página web devidamente desenhada, ou um plugin de visualização bonito. Pronto. O ecrã está dividido ao meio porquê? Porque isto não é automático. Quando vocês estão a escrever deste lado, ele não está a alterar o lado direito de maneira nenhuma. Tá? Vocês estão a escrever deste lado. De vez em quando, vocês dizem, deixa lá ver como é que isto está. Carregam num botão, seja qual for, não interessa agora, carregam num botão, ele pega nisto e produz isto. Tá? Mas isto não é permanente, não é iterativo, não é permanente. É feito através do comando explícito. Pronto. E agora, como é que nós disto chegamos a isto, deste lado? E um processo importante e é fundamental vocês perceberem. Tá? E o processo é este. Quando vocês estão a editar o vosso texto, a vossa fonte, e vocês carregam no botão a dizer gera lá o PDF, há um processo de magia por trás. E é importante vocês perceberem o processo de magia. E é, a vossa fonte é escrita num fecheiro em disco. Tá? É um fecheiro, tipicamente, é um xyz.tx. Está bem? O tx vem de T. LaTeX. Isto é escrito num fecheiro. Reparem, a fonte é um fecheiro de texto. E vocês em Windows poderiam escrever no Notepad. A gente não usa o Notepad, mas vocês poderiam escrever no Notepad para perceberem qual é a natureza do fecheiro, está bem? É um fecheiro que vocês poderiam escrever no Notepad, sem nenhuma formatação. É só texto, simples. Pronto. E, portanto, isto é gravado no disco. E agora vem o LaTeX. E o LaTeX não quer saber, está no vosso ecrã. O LaTeX o que faz é, pega no fecheiro em disco e lê-o. Processa-o e gera um PDF. Mas atenção, não confundir, o vosso editor de texto está ali, o LaTeX está em baixo. O LaTeX é uma ferramenta de trabalho offline, não tem nada a ver com vocês. O LaTeX pega num fecheiro, lê o fecheiro, um fecheiro fonte, lê, processa e produz um PDF. E esse PDF vai também para o disco. Isto é a fonte, isto é o PDF. E depois o PDF, depois de estar no disco, é apresentado no ecrã. Portanto, reparem, quando vocês carregam no botão a dizer processa lá a minha fonte para produzir o PDF, o que acontece é este círculo que está aqui por trás.
Está lá escondido. Portanto, fundamental vocês perceberem, conceito absolutamente fundamental. Isto é o vosso editor. Isto é o LaTeX. São duas coisas diferentes. Se vocês instalarem um editor e não instalarem o LaTeX, vocês não conseguem fazer o processamento. Vocês conseguem ver o texto, mas não conseguem ver nada aí, porque vocês não têm o LaTeX instalado para fazer o processamento. Se vocês instalarem o LaTeX, mas não instalarem um editor, vocês podem editar um Notepad e podem trabalhar no Notepad do Windows, por exemplo. Mas é uma coisa horrível para escrever LaTeX. A gente não usa o Notepad do Windows. Tá? Mas no limite podiam usar o Notepad de um lado e usar o Acrobat Reader do outro lado. E eu tenho o PDF, eu tenho o LaTeX e vocês podem escrever o texto em LaTeX. Tá? Mas precisam instalar o LaTeX. E precisam ter um editor de texto e precisam ter um PDF Reader. A maior parte dos editores, como eu estou a mostrar, sabem o que é LaTeX e fazem isso automaticamente. Dividem ao meio, de um lado tenho o editor de LaTeX, do outro lado tenho um PDF Reader e me mostra o PDF. Este workflow é importante percebê-lo e dominá-lo. Pronto. Pois, sim, isto é visualizado ali. Isto são cenas diferentes. Pronto. Se vocês estão neste momento a dizer, estou farto de ouvir falar, gostava mesmo de saber alguma coisa sobre LaTeX, onde vem? E a resposta é agora. Vamos lá aprender. Depois nós temos percebido o conceito de o LaTeX, onde o LaTeX é interessante e como é que eu trabalho em LaTeX. Agora a questão é, eu ponho no ficheiro de fonte. Eu lá ponho. Vamos aprender um bocadinho de LaTeX. Tá? Quando eu digo aprender LaTeX, eu ponho do lado da fonte. Depois, o LaTeX processa a fonte e produz o PDF. Pronto. Eu ponho do lado da fonte. Bem, vamos lá aprender alguns basics, está bem? Algumas coisas básicas e essenciais. Eu disse que o LaTeX era baseado na estrutura do documento, tá? E então, quando nós pensamos num livro, qual é o principal... Um livro tipicamente está dividido em quê? Qual é a principal divisão num livro? O livro está dividido em capítulos. Né? Em capítulos. Fixe. E depois os capítulos são divididos em Subcapítulos também. Não se chamam subcapítulos. Em secções. Secções, ok. Exatamente. E depois as secções em subsecções e subsecções, etc. Tá? Esses são os principais elementos da estrutura. E outros elementos de estrutura que nós temos nos discos, num documento, ou num livro, ou num documento em geral. Eu já falei de mais dois. Capa, índice. Não, isso não faz parte da estrutura do documento. Estou a falar do documento. Não estou a perceber. Listas ordenadas, listas não ordenadas. Faz parte. São elementos de estrutura dentro de um documento. Há mais um elemento de estrutura fundamental que eu ainda não disse. E todos vocês conhecem, todos vocês usam quando fazem um texto e neste momento não se estão a lembrar. Qual é? O documento, na verdade, o mais básico de todos. Algo para, eu diria, não há nenhum texto que não tenha. Pontuação? Perdão? Pontuação? Não. Não. Pontuação sim, mas não era pontuação. Ok. Mas foi um bom elemento, sim. A pontuação dá estrutura ao texto, mas não era isso que eu estava a pensar neste momento. Era parágrafos. Nós dividimos um texto em parágrafos tipicamente. Tá? E um parágrafo está dividido em períodos. Sim, a pontuação agora ajuda a assumir os períodos, etc. Mas os parágrafos são um elemento de estrutura muito importante. Tipicamente, eu tenho um parágrafo vendo uma ideia, quando eu quero passar para uma ideia diferente, eu passo para outro parágrafo. Ajuda-me a estruturar o documento. A ideia não é suficientemente diferente para eu pôr uma nova secção. No fundo, uma secção é uma coleção de parágrafos. Tá? Ou uma subsecção, seja o que for. É uma coleção de parágrafos. Portanto, o texto tem estrutura. Portanto, o elemento mais básico de um texto começa por ser letras. E atenção, o espaço, podem imaginar que o espaço é uma letra como as outras. Tá? O espaço é também uma letra. Vamos imaginar que o espaço é também uma letra. E, portanto, o texto é composto por letras. Está bem?
até as pontuação são também letras. O letras é ou os algarismos, portanto, é uma cena mais genérica, ou um símbolo matemático, assim, enfim, em geral são letras. Tá? E são letras. São caracteres. Ou em vez de chamar letras, podemos chamar caracteres. E depois eles são agrupados, agregados em conjuntos, formam palavras. E as palavras são agregadas em conjuntos, formam períodos. Por sua vez, são agregados em conjuntos, formam parágrafos. Por sua vez, são agregados em conjuntos, formam subsecções. As subsecções são agregadas em conjuntos, formam secções. Ou, enfim, subsecções, formam secções, formam capítulos. Tá? E alguns dentro dos parágrafos ou entre parágrafos, eu posso ter listas de bullets, querem dizer não numeradas, ou listas enumeradas. E devia ter, enfim, unordered. Chamar-lhe bullet list está errado, está bem? É uma lista de elementos não ordenados. Mas ainda há mais coisas. Vocês podem ter equações, lemas, teoremas, são objetos numerados, tá? E podem ter também objetos numerados fixos, de localização fixa, e podem ter objetos numerados de localização variável, como são as tabelas, figuras, listagens. E reparem, em ambos as isto são numerados. Isto quer dizer que, tipicamente, eles recebem um número para se poder referenciar. Número 1, 2, 3, 4. Tá? Como se diz no lema, o lema 3 diz que, o lema ou a equação 4 diz que, a figura 3 diz que, está bem, tem números, mas há uma diferença entre estes e estes. Tá? Estes têm texto, têm, sei lá, uma equação e têm mais texto. E a equação até tem um número. E esta equação está entre esta linha e esta linha não pode sair dali. As figuras e tabelas tipicamente são objetos floating. Quer dizer que a figura e a tabela têm texto antes, tem a figura ou a tabela, mas se for conveniente, a figura pode ir para a página a seguir, ou para o topo da página, para o final da página. A figura é um objeto floating. Pode juntar-se no texto. Tá? Portanto, não é a mesma coisa. Ora, dito isto, nós no LaTeX, o nosso trabalho em LaTeX é definirmos isto. A estrutura do documento. E há pessoas que odeiam LaTeX. E há pessoas que odeiam também a mim, foram suas pessoas embora mesmo agora. Há pessoas que odeiam LaTeX. Porquê? Porque essas pessoas não conseguem fazer a troca de mindset, a troca de atitude de what you see is what you get para what you mean is what you get. E, portanto, se vocês conseguirem fazer esta mudança de atitude, vocês vão ver o LaTeX é uma cena muito fixe e é muito fácil de trabalhar. Se vocês vão estar a tentar trabalhar em LaTeX, a tentar fazer isto, o LaTeX é a coisa mais horrível que vocês podem imaginar na vossa vida. Portanto, não fazer isto em LaTeX, fazer isto. E é preciso mudar o mindset. Se não se mudar o mindset, isto não funciona. E mudar o mindset é vocês focarem-se nisto. E não vou fazer uma lista de bullets. A pergunta é, vou fazer uma lista ordenada ou uma lista não ordenada? O que eu quero pôr neste sítio é uma equação, ou é um lema, ou é um teorema. Tá? Eu quero uma nova secção ou era uma subsecção. O vosso foco tem de estar nestas coisas e não está qual é a fonte que eu vou usar para a subsecção versus a secção. Tá? Não está na visualização, está na estrutura. Pronto. Professor, peço desculpa. Sim, força. Só uma questão. Acerca dos bullet lists e dos enumerated lists, sim. A diferença é que o bullet list é ordenado, é isso? E o... Não. Enfim, isto devia estar unordered e ordered. Está bem? Ok. Tá? Devia estar ordered lists and ordered lists. Tá bom. Tá? Ok. As ordered lists normalmente é algum tipo de enumeração. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 é romano. Existe algum tipo de ordem. Está bem? Existe ali algo, o seguinte, há uma ordem. Uma lista não ordenada pode ter tracinhos, pode ter bolinhas, pode ter quadrados, pode ter setinhas, pode ter estrelas, pode ter o que quiser, mas não existe o conceito de ordem. Isto é, os itens estão pela ordem, mas podiam estar por uma ordem diferente. Ok. Não é relevante. Obrigado. Fixe. Pronto, obrigado por perguntares também. Pronto. Portanto,
Vamos começar pelo elemento mais simples. Eu disse que o elemento mais simples na estrutura do documento era letras, certo? Pronto. Vamos começar por letras em latte. Eu vou ter o meu fecheiro-fonte e o meu fecheiro-fonte vai ter letras. Isto são as letras do meu fecheiro-fonte. Escrevo de small font, jumps over the lazy dog. Isto é uma frase clássica em tipografia. E o que acontece? Quando eu pego no meu fecheiro-fonte, isto é o meu fecheiro TXX, e mando processar com latte, ele produz um PDF. Com as mesmas letras. Tá? Mas, aliás, no fonte e as letras no meu programa fonte, escrito no Notepad, por exemplo, e isto é em Times New Roman, ou em Helvética, ou em Palatino, ou em outra fonte qualquer. Mas isto é uma fonte, normalmente mais bonitinha, mais arranjadinha e tal. O espaçamento e, por exemplo, tipicamente, reparem, o M ocupa uma eixa igual ao A e ao L, e assim, se vocês verem, o M ocupa uma eixa muito mais pequenina do que um L. Tá? Isto é a fonte, aparece no meu Notepad, isto é o documento devidamente processado. É um PDF supostamente mais bonito para leitura. Pronto. A mensagem importante aí é, está no input, eu vou voltar a fazer assim para limpar, o caractere está no input, é copiado para o output. O T, o H, o espaço e assim sucessivamente. Portanto, regra número 1 do latte. Os caracteres que estão no fecheiro de input são copiados para o fecheiro de output e desenhados numa fonte tipográfica. Pronto. É a base do latte. Passo seguinte. Vocês precisam saber sobre isto dos caracteres. Isto é verdade, mas existem umas exceções. Há uns caracteres que são excepcionais e são tratados de maneira diferente. Pronto. Quais são eles? Ponto número 1. Espaços. Um espaço ou muitos espaços é exatamente igual. Portanto, eu no fecheiro de input ter só um espaço ou ter 20 espaços no fecheiro de input é exatamente igual. É um espaço no fecheiro de output. E se isto parece mais ou menos fácil de perceber e de digerir, a próxima não é fácil de digerir para a maior parte de vocês. Uma mudança de linha no fecheiro de input é um espaço no fecheiro de output. E esta é mais difícil de digerir. Mas é mesmo assim. Portanto, reparem, se eu tiver isto no meu fecheiro de input, onde tenho uma linha, uma mudança de linha, if enter, e tenho mais texto. E aqui tenho um espaço, mas aqui tenho 2, e aqui tenho N espaços, mais 2 espaços, mais um espaço, mais 2 espaços. Se eu mandar processar isto, qual é o output? Um latte. E a resposta é exatamente o mesmo da bocadinho. Ter um espaço ou ter vários espaços é exatamente igual, produz um espaço. E uma mudança de linha produz um espaço também. Não é uma mudança de linha. É um espaço. Pronto. Portanto, esta é uma das exceções importantes. Levanta a pergunta que vocês devem estar a fazer neste momento, e é: se as mudanças de linha são transformadas em espaços, como é que eu defino este outro elemento muito importante, e é um parágrafo? E a resposta é muito simples. É deixar uma linha em branco no fecheiro de input. Portanto, reparem, isto agora são 2 parágrafos. Eu tinha 2 parágrafos. Tá? Isto é um parágrafo e isto é outro parágrafo. E se eu quiser obter este output com 2 parágrafos, o que eu tenho que fazer é escrever o primeiro parágrafo, uma linha em branco, e o segundo parágrafo. Onde está uma linha, podem estar mais, está bem? Uma linha em branco ou 10 linhas em branco é igual, é um parágrafo. Portanto, isto faz, é uma linha em branco, visualmente resulta num novo parágrafo depois no PDF. Tá? Pronto. E já temos a base para escrever texto em latte.
Portanto, escrever textos em latte, ir ao Notepad, escrever texto, isso era um parágrafo, é fazer 2 vezes, enter, um para acabar esta linha, outro para deixar uma linha em branco e continuar a escrever. Com isto, eu escrevo um texto simples, plain, em latte. Qual é o problema agora? O problema agora é que o texto tem estrutura, o texto vai ter capítulos, vai ter secções, vai ter coisas, mais coisas. E a pergunta é, como é que eu digo ao latte, eu vou começar um capítulo novo, por exemplo. Eu tenho que ter mais caracteres especiais. Se os caracteres são copiados do input para o output, eu tenho que ter caracteres especiais. O latte olha para eles de uma maneira especial a dizer este é um comando de estrutura, é uma definição de estrutura e não é texto para copiar para o output. Como é que eu faço isso? Bem, para isso vocês ficam a saber que existe um conjunto de caracteres especiais em latte. Os caracteres que estão no fecheiro de input são copiados para o fecheiro de output, exceto se forem um destes. Estes caracteres não são copiados para o fecheiro de output. Têm significados especiais para o latte. E então vocês podem mudar. Então, mas como é que eu os escrevo? Vocês escrevem estes caracteres especiais prefixando-os com este caractere especial chamado backslash. Também está ali na lista, por acaso. Tá? Portanto, por exemplo, se vocês quiserem obter este output, e reparem, este output tem um caractere especial, e outro caractere especial, e mais um caractere especial. E ao fecheiro de input disto é este texto, mas os caracteres especiais estão prefixados com isto. Portanto, o input será isto. Quando eu escrever um caractere especial, eu prefixo o caractere especial com um backslash e ele no output aparece o caractere especial. Se eu puser o caractere especial sem backslash, isto vai dar um erro porque o caractere especial tem um significado especial, tem de ser bem usado. Posso fazer uma pergunta? Sim. Por exemplo, se eu quiser essa barra invertida, Sim, esta. Sim. sim, como é que eu escrevo? Porque eu sei que tipo, se usar 2 barras, aquilo Não dá, não dá. É como se partisse Exatamente. Portanto, texto. repara no texto. Usually prefixed with backslash. Há exceções, tá? E Ok. este é próprio uma exceção. Um backslash não se escreve um backslash. Não é assim que funciona. Isto é válido para todos eles, exceto o próprio backslash. Para escrever um backslash, existe um comando especial chamado text backslash. Escreva um backslash. Já lá vamos. Ok. Tá? Pronto. Ora bem, agora, já sabemos como é que eu escrevo texto em geral, vamos só aprender como é que eu faço para definir elementos de estrutura no texto. Isto é, secções, capítulos, secções, subsecções, listas de items, etc. Tá? Como é que eu faço isso? Bem, eu faço isso com comandos. E os comandos existem em 2 classes. Perdão, faço isso com instruções. E existem 2 classes de instruções. Eu tenho... Pus aqui. Okay. Existem instruções, e as instruções guardam-se em 2 classes. Podem ser comandos ou podem ser ambientes, environments. Está bem? E é um comando. Um comando é algo deste género. Tá? Reparem, isto é texto. É a mesma frase há bocadinho. The small fox jumps over the lazy dog. Mas vocês podem ver que estas 2 palavras estão dentro de chavetas. E estas chavetas definem um grupo. Ou seja, dizem estas 2 palavras estão agrupadas. Tal como estas 2 palavras e lazy dog também estão agrupadas. E as chavetas são caracteres especiais. Tá? As chavetas não são copiadas para o output. As chavetas são usadas por latte para dizer que está dentro das chavetas forma um grupo. Está e antes é um comando. E o que isto faz é aplicar este comando a este grupo. Vem a seguir. Este comando enf é o comando que usamos em latte para fazer emphasizing de texto. Nós, normalmente, em Word, as pessoas 99% das vezes fazem pondo em itálico ou sublinhando. Pronto. Mas
se eu estou a pôr o texto em itálico, não é a mesma coisa enfatizar o texto. A visualização pode ser a mesma, mas do ponto de vista de what I mean, são coisas totalmente diferentes. Onde é que nós escrevemos texto em itálico, jovens? Digam-me lá. Estrangeirismos. Estrangeirismos, por exemplo. Palavras em latim. Palavras em latim. Pronto, para as teses, algumas das variáveis, por exemplo, massa, Não, algo assim. isso é símbolos matemáticos. Muito bem, excelente. Obrigado por falares nisso. Ok. É um exemplo como o Word é mau. Tu queres escrever um símbolo matemático e tu pões em itálico, ele melhor se aproxima do símbolo. Mas o tu queres não é um M em itálico, para uma massa. Tu queres um hilograma em itálico. Tu queres é o símbolo hilograma. Mas como tu não tens maneira de fazer typeset do símbolo de hilograma bem desenhado, tu pões o up e o GUI em itálico, não é? E é para aparecer hilograma. Mas não é isto é um ré. Não, é o contrário. É o contrário. É a variável. Por exemplo, o M é que tem de estar em itálico e depois o quilograma está certo. Está tipo pronto. direitinho. O M e depois o hilograma está. Pronto, está bem. Ponto número 1. O M, tu não és um M em itálico, tu és um M matemático. Não é a mesma coisa. Segunda coisa, o hilograma, tu estás a escrever um up e um GUI, mas o tu eres é um símbolo. Isto, na verdade, é um símbolo. Eu vou-te dar, por exemplo, um exemplo disso é, por exemplo, o símbolo derivada. Tá? Quando tu dizes o dx, isto é um símbolo matemático. Tá? Ou, aliás, o dx forma um par. É um símbolo matemático. Ou o símbolo de integral. É um símbolo matemático. Mas na física, quando nós falamos das unidades físicas, por exemplo, do pi e a de Pascal, isto não é um pi, isto representa um pi e um a, mas isto, na verdade, é um símbolo que representa uma unidade. Pronto. Quando nós escrevemos isto como um pi e um a, é um ré que nós estamos a fazer, porque não temos outra maneira de representar isto. Informo-vos que o latte sabe escrever um pi e um a dos símbolos da física, ou dos símbolos todos matemáticos, e sabe que são símbolos matemáticos e representa-os como símbolos matemáticos. Não é um pi e um a, é o símbolo matemático de Pascal. É uma coisa totalmente diferente. É quase igual, mas não é a mesma coisa. Pronto, mas voltando aqui. Vai falar sobre isso, desculpe. Vai falar Sim. sobre isso depois. Posso falar, sim. Posso falar sobre isso. E se eu me esquecer, lembra-me no final, está bem? Eu tenho todo o gosto de falar mais um bocadinho sobre isso. Está bem. Portanto, o que eu gostaria de dizer é que isto é um comando. E como é que nós identificamos os comandos? Jovens, os comandos são sempre um backslash seguido de um conjunto de letras. Sempre. Só letras, não pode ter números, é só letras. Tudo, quando tem um backslash seguido de um conjunto de letras, isto não é copiado para o output. Isto é um comando. E agora o comando pode ou não ter argumentos. Isto é, o comando pode por si só representar algo. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Se eu disser this is backslash leite ponto, se eu escrever isto no input, isto vai ser traduzido para uma fonte bonitinha. Eu estou agora a apresentar a mão, mas se há fonte no PDF, this is, e depois reparem, este backslash latte com este aspecto, e isto é sensitive, isto é transformado no símbolo do latte. É uma coisa assim. Eu não sei bem como é, mas é o A aí embaixo, e depois tem o T, depois tem o E, e o X, não sei bem onde é que aparece. Já não sei bem como é que é. Mas, enfim, é o símbolo do latte, como eu tinha no slide de entrada. A gente pode ir lá ver. Eu latte, eu estou em slide. Eu estou em slide, senão depois não vou conseguir cá chegar. Deixa-me lá ver em que slide eu estou. Estou no slide 82. Pronto. Backslash latte no fecheiro de input é convertido nisto.
Está bem? Isto é um comando sem argumentos. Escreve isto. Pronto. Mas há outros comandos que têm argumentos. Ora, vamos lá ir para o 82, onde eu estava. Enf é um comando e tem um argumento. Vem a seguir entre parênteses. testbf é um comando e também tem um argumento. Está ali. Pronto. Então vocês dizem, então se eu quiser enfatizar algo, eu tenho de escrever isto tudo antes. E a resposta é não. Vocês estão a usar um editor de texto, sabe, ele até... Portanto, vocês escrevem o texto normalmente, vocês fazem como fazem em Word. Selecionam isto e fazem tipo Ctrl+B. E o editor de texto LaTeX põe as chavetas à volta e põe o backslash F atrás. Tá? Portanto, vocês não têm de escrever isto tudo. O vosso editor de texto, souber ele até, eu faço este trabalho por vocês. Ctrl+B fazia isto, aliás, provavelmente de bold. Está bem? Pronto. Mas eu queria vos dizer, isto é um comando, um argumento. O comando é aplicado ao argumento. Pronto. Isto é o comando, sim. Isto é o argumento. O output poderia ser isto. Isto é um output possível. Porque eu digo um output possível? Porque isto é um testbf. Testbf é boldface e faz isto. Não há dúvida. Agora, isto é um emphasize. E o emphasize pode fazer isto. Mas reparem, eu disse pode fazer. Outra maneira comum de fazer emphasize é com sublinhados. Isto é um comando que controla a visualização. Pôr em boldface. Isto é um comando de estrutura. Eu quero enfatizar estas duas palavras. Se a enfatização é feita on, itálico ou on sublinhado, é um problema de visualização. Não é um problema de estrutura. Portanto, isto é de evitar. Porque isto controla a visualização. Isto pode-se usar à vontade. Isto define estrutura. Tá? Não fazer coisas de visualização, fazer coisas de estrutura. Pronto. Vamos lá passar à frente e vamos. Isto é um exemplo de comandos. Nós já vamos ver outros comandos. Tá? Vamos só falar da outra classe. Portanto, a classe base e é comandos. Comandos é backslash seguido de um conjunto de letras, seguido potencialmente de um ou mais argumentos. Está bem? Já agora, se o comando tiver mais um argumento, por exemplo, o comando fra, desenha uma fração e tem dois argumentos. Tem x e tem o argumento, sei lá, y menos 5. Isto, tendencialmente, desenha uma coisa deste género. X, y menos 5. Tá? O comando de fração tem dois argumentos. Se o comando tiver mais argumento, tem mais grupos à frente. Tem tantos grupos quanto o número de argumentos. Tem um grupo e outro grupo. Tá? Portanto, este enf só tem um argumento. Só tem um grupo à frente. Se o comando tiver dois argumentos, tem dois grupos à frente. O outro tipo de instruções especiais são os ambientes. Os ambientes são para texto mais complexo. Os comandos normalmente recebem um conjunto de palavras muito simples à frente, um conjunto de texto simples, palavras. 1, 2, 3, 10 palavras, mas são palavras simples. Os ambientes tipicamente recebem lá dentro texto mais complexo. Pode ser parágrafos, pode ser cenas mais complexas. Tá? Os ambientes começam com um begin ambiente, end ambiente. Tá? Portanto, um ambiente, por exemplo, begin center, end center. Reparem, o comando é sempre o mesmo, begin e end. O argumento do comando é o tipo de ambiente. Reparem, backslash begin é um comando. E backslash end é um comando. Mas estes dois comandos são usados em conjunto. E cada um deles tem um argumento, tem de ser o mesmo argumento, e é begin center, end center. Isto define uma região, e tudo que estiver aí dentro é escrito centrado. Reparem, o texto antes não é. O texto antes é texto normal, tendencialmente justificado à esquerda e à direita. O texto está dentro do begin center, end center, é escrito centrado. O output disto seria algo deste género. Pronto. E reparem,
tenho isto está justificado e este avanço e é o avanço inicial o avanço início de parágrafo. Por isso está ali assim. Tá? Pode enganar, mas ele é o avanço início de parágrafo. Portanto, isto é texto. Este texto está encostado à esquerda e encostado à direita. E é este texto. E depois, este parágrafo está centrado. E reparem, está mesmo centrado. Está bem? Este parágrafo, reparem, a mancha deste lado é igual à mancha deste lado. E a mancha deste lado até à margem é igual à mancha deste lado até à margem. Portanto, o texto está centrado. Pronto. Begin Center e End Center é um tipo de ambiente, mas existem dezenas de ambientes para definir coisas variadas. Este Begin Center é fácil de vocês perceberem. Mas há muitos outros. Está bem? Estamos quase a ver um exemplo. Vamos só falar aqui de uns comandos importantes. Há bocadinho nós dissemos que tipicamente um livro está organizado em capítulos. Como eu digo lá até, quero iniciar um capítulo novo. É usando um comando. Usando o comando /chapter e um argumento. E é o argumento. É o título do capítulo. E reparem, quando eu faço isto, eu estou a definir só a estrutura, a dizer eu quero começar um capítulo novo neste sítio e tenho este título. Eu não estou a dizer nada sobre qual é a fonte a usar, qual é o aspecto das letras, qual é o aspecto do número do capítulo, se aparece o número do capítulo, se não aparece o número do capítulo, se aparece a palavra capítulo 1 seguido do título, se aparece um traço e o título, se aparece o título ou um do lado direito ou um aspecto não sei quantos. Eu não estou a dizer nada sobre o aspecto. Eu só estou a dizer a estrutura. É o início de um capítulo. Pronto. Se eu, em vez de começar um capítulo, quiser começar o elemento seguinte, lembram-se qual era o que estava por baixo do capítulo? Secções. Se eu quiser começar uma nova secção, é usar o comando section. E reparem, não é begin section end section, é só section. Porquê? Porque eu não tenho begin section end section. Pensem no exemplo do Begin Center End Center. Tem texto, agora de repente é por texto centrado, e agora terminou o texto centrado e é voltar ao texto normal. Eu tenho um capítulo. Como é que este capítulo termina? Onde é que um capítulo termina? Quando começa o outro. Muito bem. Portanto, quando eu faço um novo /chapter, termina o anterior. Portanto, eu não tenho Begin Chapter End Chapter. Eu tenho só /chapter, automaticamente, quando eu começo um novo, estou a terminar o anterior, automaticamente. Portanto, não é um ambiente, é um comando. Eu, para definir capítulos, um comando não é um ambiente. Ao começar um capítulo, termina implicitamente o anterior. E tem para as secções. Quando eu começo uma nova secção, termina implicitamente a anterior. Dentro das secções tenho subsecções. E dentro das subsecções tenho subsecções. E dentro das subsecções tenho... Reparem nos comandos que têm o mesmo nome. Tá? Tenho subsecções. Mas em latim, subsecção não é subsection. Já começam a ser muitos subs. E eles chamaram-lhes parágrafo. Mas atenção, um /parágrafo não é um parágrafo. Um /parágrafo é uma subsecção. Um parágrafo, começar um parágrafo novo em latim, faz-se uma linha em branco. Tá? Portanto, este nome é misleading. É enganador. Um /parágrafo não é um parágrafo. Um /parágrafo é uma subsecção. E ainda existe um subparágrafo, é uma subsecção. E por baixo disto não existe nada. E tipicamente isto já são níveis a mais. Vocês não querem usar estes níveis todos num documento. O utilizador já se perdeu. Já não sabe que nível é que está. Tá? Tipicamente isto são níveis a mais já. Portanto, não existe mais do que isto. Agora, a título de curiosidade, eu tenho aqui um slot vazio. E na estrutura de um livro está acima do capítulo. E não é o índice. Isso não faz parte da estrutura do livro. O title, né? Não? Ah. Não faz parte da estrutura do livro. Dividido em partes. Diz? Pode estar dividido em partes.
Exatamente. Obrigado. É isso mesmo. Os livros estão tipicamente organizados em partes, ou muitas vezes são organizados em partes. Há parte 1, parte 2, parte 3. Por exemplo, é frequente ter um livro, parte 1 sobre os conceitos mais teóricos, parte 2, aplicação experimental dos conceitos de alguma maneira. Exemplos de aplicação experimental de conceitos. Tá? Partes. O LaTeX tem vários tipos de documentos. Quando eu estou a um documento em LaTeX, eu digo ao LaTeX, este documento é um documento do estilo livro, ou este documento é um documento do estilo artigo, ou este documento é um documento do estilo report, ou este... Enfim, há vários estilos. É importante que vocês saibam que estes dois tipos de estrutura, capítulos e partes, só existem documentos do tipo livro ou report, está bem? São, no fundo, é book-like documents. Se vocês estiverem em article-like documents, só têm estes para baixo. Está bem? Um artigo não tem capítulos, tem secções, só. Portanto, um artigo não tem capítulos e, portanto, só tem estes de baixo. Portanto, mas é um ligeiro detalhe. Pronto. Então vamos lá ver uma aplicação disto. Vamos imaginar este exemplo. Eu daqui nada mostro-vos um exemplo completo. Vamos imaginar este exemplo. Este exemplo tem texto. Reparem, tem aqui assim uma secção, um texto. Uma subsecção, um texto. Como é que eu sei que isto é uma subsecção? Por dois motivos. Primeiro, pela numeração. Depois, pela fonte. Esta fonte é ligeiramente mais pequenina do que esta. E depois eu vejo isto é de novo uma secção, porque esta fonte é de novo igual à primeira lá de cima, e por acaso a numeração também passou de 1 para 2, 1.1 para 2. Pronto. A pergunta é como é que eu faço isto em LaTeX? E a resposta é fácil, é assim. Por acaso há um erro, porque falta este texto. Ah, não, está ali embaixo, só que não se estava a ver. Estava ali o texto, pronto. Portanto, é assim. Reparem. Eu disse que iria começar uma secção e o texto foi para ali. Reparem, eu não disse nada sobre a numeração das secções. A secção está numerada 1, 2, 3, mas podia ser ABC. Não sei, não quero saber. É visualização, é aspecto. Como é que as secções são numeradas é aspecto. Só é importante que seja uma secção e no texto, depois, na versão PDF, consiga identificar facilmente que é uma secção. Como é que se identifica facilmente que é uma secção? É uma questão de visualização. Se identifica facilmente que seja uma secção. Eu defino a estrutura. Tá? E depois isto é texto normal. E isto agora é uma subsecção, é uma subsecção. E o LaTeX trata da visualização para garantir que eu identifique visualmente uma subsecção. E depois digo que é uma nova secção e o LaTeX trata visualmente se isto é uma nova secção. O LaTeX trata da visualização. Eu defini a estrutura. Uma lista não ordenada. Se eu quiser uma lista não ordenada, onde eu tenho aqui dois items, como é que eu faço? Uma lista não ordenada é conseguida a um ambiente chamado itemize. Begin itemize, end itemize. E lá dentro tenho tantos itens quantos eu quiser. Como é que eu digo ao LaTeX quero iniciar um novo item, ou mais este comando /item. O /item diz é um novo item. Portanto, é seguir de texto, à vontade, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 10 linhas, até posso ter parágrafos se eu quiser, não interessa. Quando eu disser outro /item, é um novo item. Estava entre o primeiro item, entre isto e isto, fazia parte do primeiro item. A seguir a este item vem o item seguinte e posso ter tantos quantos eu quiser. Onde é que isto termina? Onde eu acho o end itemize. Tá? Portanto, isto produz este output. Reparem, eu não disse, eram bolinhas. As bolinhas é visualização. Há outros plugins de visualização, eu ponho, em vez de bolinhas, põe tracinhos. Tá? Há plugins de visualização que podem pôr tracinhos, ou podem pôr quadrados, ou triângulos, ou o editor quiser. Não quero saber. Eu quero dizer, do ponto de vista de estrutura, é dizer isto é uma lista de items não ordenada. Já agora, então, em uma lista de items ordenada é exatamente igual, só muda o nome do ambiente de itemize para enumerate. O enumerate produz uma lista ordenada. Apesar do nome sugerir que seja ou números, não tem que ser. O plugin de visualização pode dizer que é com números ou pode dizer que é com letras. Tá? Ou é com numeração romana. Tá? O plugin de visualização pode dizer de diferentes maneiras. Não quero saber. Eu quero dizer, mais uma vez,
visualização, estrutura. Não quero fazer visualização, é fazer estrutura. Isto é automático. É algum tipo de lista ordenada, não quero saber qual é. Tá? Isto pode ser composto e produzir coisas complexas. Isto produz isto. E eu tenho, reparem, no nível exterior eu tenho uma lista não ordenada de bullets, aparecem como bullets. Tá? No nível exterior eu tenho uma lista não ordenada. Tá? E salientado tem 3 items. Item 1, item 2, item 3. Item 1, item 2, item 3. E agora, dentro do item 1, eu tenho uma sublista enumerada. E tem... É assim. Portanto, estava eu a dizer, quando fomos interrompidos, e a lista tenho 3 items, são estes 3, seguido de uma sublista, e é esta sublista, e tem 2 itens, que são estes 2 itens, e esta sublista tem ela própria uma sublista, que são mais 2 itens. E reparem, esta sublista é enumerate, esta sublista é enumerate. Eu só digo que são enumerates. Mas como lá percebe que a sublista azul está dentro da sublista amarelo, o latte percebe que a sublista azul está dentro da sublista amarelo, o latte usa identificadores diferentes para os 2 níveis. Uma alternativa para o nível 2 seria 2.1 e 2.2. Mas se é 2.1 e 2.2 ou ser A e B, mais uma vez é uma questão de estilo de visualização, não é uma questão de estrutura. Eu em ambos os casos consigo perceber que a sublista azul é uma sublista da amarela. Portanto, é importante eu definir a estrutura e dizer que esta sublista está dentro da amarela. Reparem, está dentro da amarela por quê? Porque a amarela só termina depois da azul terminar. A amarela começa antes e termina depois. Portanto, a azul está lá dentro. A estrutura é importante, não é a visualização. Pronto. Vamos finalmente ver um exemplo completo. Tá? Isto é um exemplo de um ficheiro LaTeX, de um documento LaTeX, e produz um documento final. E eu tenho, reparem, todos os documentos LaTeX são isto, todos. O mando, seguido de um ambiente. Todos os ficheiros LaTeX são isto. Tá? O mando, e isto é obrigatório, o mando chama-se document class, e isto é um comando que começa com /. Document class, e depois define o tipo de documento, article. Uma alternativa era eu escrever book, para ser um livro. Tá? E depois tem o begin document e o end document. E isto é o conteúdo do meu documento. Eu ponho aqui dentro tudo o que nós já falamos até ao momento. Tudo. Letras simples, como eu caso, com espaços, parágrafos, secções, capítulos, secções, ordered lists, unordered lists, tudo o que vocês quiserem. Tudo o que nós temos a falar para trás pode vir aqui dentro, entre o begin document e o end document. Portanto, este exemplo que nós temos aqui, está bem, na verdade o cima comando de baixo é um ambiente, este exemplo produzia isto. E reparem, no meu exemplo até tem 3 linhas. Linha 1, linha 2, linha 3. Produz só um parágrafo. Porquê? Porque a mudança de linha é transformada num espaço. Tá? Se isto fossem 2 parágrafos, nomeadamente isto era o parágrafo 1 e isto era o parágrafo 2, eu tenho que deixar uma linha em branco. Está bem? Para deixar uma linha em branco, eu tenho que fazer isto. Se eu deixar uma linha em branco, já tenho 2 parágrafos. O typesetting é diferente. Reparem, o typesetting é diferente. Vamos ver o anterior. Neste caso, o just use está em continuação do here. Há a indentação inicial de parágrafo e depois é texto, só um parágrafo. Neste caso, eu tenho a indentação do primeiro parágrafo, que termina, tenho a indentação do segundo parágrafo e passa para a linha de baixo. Mas são 2 parágrafos. Pronto. Vamos fazer uma aproximação rápida só para matemática e depois isto vai terminar, porque entretanto chegamos ao meio-dia. E a minha sugestão era que, se vocês quiserem experimentar isto um bocadinho, eu ainda não falei disso, mas eu vou já falar. Se vocês quiserem, entre o almoço
e a sessão da tarde, e quiserem vir à sessão da tarde mais uma vez e quiserem experimentar isto, já agora eu vou-vos mostrar. Existe um site chamado... Ora, só um instante que eu vou fazer aqui... Existe um site chamado Overleaf. Eu vou fazer um new share do meu browser. Portanto, vocês estão a ver o meu browser. Eu vou fazer aqui um logout para vocês verem a página de entrada. Isto é um site muito fixe chamado Overleaf. Eu vou ver isto mais um bocadinho para ver aqui no ecrã. Agora, tá? O Overleaf. Ups, perdi o Overleaf. O Overleaf dá-vos um ambiente de edição de LaTeX semelhante a... Eu mostrei uma senhora em frente ao computador. Um ecrã dividido ao meio, do lado esquerdo temos a fonte, do lado direito temos a visualização. Mas é um ambiente web. Isto web funciona na web, funciona na cloud, vocês não precisam de instalar LaTeX no vosso computador. Vocês têm de fazer é registar-se. Vocês têm de se registar. E depois de se registarem, e já agora, para se registarem, eu pedia que vocês usassem uma recomendação minha. Bem, não é importante. Esqueçam lá isso. Vocês têm de se registrar. Se vocês não se registaram, vocês têm o login com diferentes contas, ou até podem registar-se com o vosso e-mail. Login on e-mail, está bem? Eu vou fazer login. Ah, não, isto é para o registro. Eu vou fazer login. Portanto, eu já tenho registro, vou fazer login. E vou fazer login com o meu e-mail e a minha password. Tá? E quando eu entro, aparece-me isto, onde vocês veem, eu tinha vários projetos, esses são lá isto, eu vou fazer New Project, Blank Project, dar-lhe um nome, teste, e isto vai-me dar um ambiente era dividido ao meio. Do lado, isto são os fecheiros do meu documento. Eu até posso tirar para ter mais espaço. Do lado esquerdo é a minha fonte. Do lado direito é a visualização. Tem uma série de coisas que nós ainda não usamos, portanto vamos tirar. Aliás, podemos tirar. Não é relevante agora. Podemos tirar isto. E eu vou pôr aqui assim, um backslash section, um texto só. Isto não é texto a sério, mas é só para preencher. Faço recompile. E produzo isto. Isto produz-me um texto. Tá? Eu simplifiquei o texto, estava ali para a mais dentro, nós já falámos até ao momento. Isto produz um texto, está bem? Se eu posso pôr mais linha, mais caracteres. Tenho um texto, agora deve ocupar, ainda não ocupa 2 linhas. Epá. O meu texto ocupasse mais linhas. Pronto. O texto ocupa mais linhas. Se eu quiser um novo parágrafo, deixo uma linha em branco e escrevo o meu novo parágrafo. Espera. Escrever o meu novo parágrafo. Parágrafo é texto, tá? E reparem, vão ser 2 parágrafos. Parágrafo número 1, parágrafo número 2. Isto tem umas cenas fixas, por exemplo, se eu for e fizer um duplo clique do lado direito, isto mostra-me a linha onde está esta palavra. Se eu fizer um duplo clique aqui embaixo, isto seleciona a linha onde estava esta palavra. Tá? O parágrafo onde está esta palavra. Pronto, a linha. Portanto, isto, e funciona também deste lado. Se eu fizer um duplo clique daí, ele mostra-me um troll, talvez. Não. Como é que eu faço? Também existe uma maneira de eu mostrar dali. Já sei. É selecionar e carregar ali. Se eu selecionar e carregar ali, uma palavra e carregar ali, ele salienta um parágrafo onde está esta palavra. Portanto, ele funciona nos 2 sentidos. Se eu selecionar uma palavra daqui, ele mostra-me um parágrafo que estava dali. Tá? O professor consegue ouvir-me? Sim. É normal depois do início de uma secção não realizar a indentação de parágrafo? Muito bem. Eu estava a ver se alguém perguntava isso. Obrigado por perguntares. Eu estava a esperar que alguém perguntasse. Jovens, vocês olham para e dizem: o LaTeX está a fazer isto mal. O segundo parágrafo está indentado, mas ele esqueceu-se de indentar o primeiro.
E a resposta é, jovens, vocês não percebem nada de tipografia e eu também não. As regras de tipografia em inglês dizem que o primeiro parágrafo a seguir uma secção não é indentado. Regras de tipografia em inglês. Se vocês estão a escrever um texto em inglês e indentam o primeiro parágrafo, estão a violar as regras de tipografia de inglês. Portanto, é importante que vocês percebam isto. Deixem o LaTeX fazer o trabalho deles. Portanto, a resposta é sim, é normal. Mesmo o LaTeX não esteja a fazer... Vocês estavam à espera que ele fizesse, deixem o LaTeX fazer o trabalho deles, porque ele sabe mais tipografia do que vocês. Quero dizer, se o LaTeX fosse fazer... Vocês estavam à espera, ia fazer mal, ia sair um texto feio. Tá? Acreditem no LaTeX. O LaTeX sabe fazer as coisas. Portanto, a minha recomendação era, se vocês quiserem experimentar o LaTeX um bocadinho, as secções, as subsecções, pôr aqui uns capítulos, pôr um texto decente, vocês experimentem o LaTeX fazendo e no overleaf. Tá? Pronto. O overleaf já agora não é... Isto permite partilhar projetos, permite fazer imensas coisas. Eu estava aqui à procura de uma coisa e era o meu feedback, mas eu não sei onde é que tenho isso. No project, blá, 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 blá. Não sei onde é que tenho isso. Portanto, eu recomendava a vocês, eu estou só a pesquisar uma coisa num instante, overleaf. Não estou a achar. Overleaf referral link. Refer, se calhar só refer, não é overleaf, é overleaf. É por isto. Okay. Vamos ignorar. Bem, jovens, é assim, portanto, se vocês quiserem experimentar documentos, como eu estava a dizer, vocês podem registar-se no overleaf, se não se registaram. Eu tenho um documento chamado teste e algures. Não, no All Project, teste, tá. O documento está lá. Vocês podem fechar o browser, voltar lá, o vosso documento está lá e está guardado alguns na cloud. Tá? Portanto, isto permite experimentar o LaTeX sem terem de instalar o LaTeX no vosso computador. Isto permite-vos, inclusive, escrever artigos e mais, isto é colaborativo, isto permite-vos partilhar o documento com colegas e podem estar vários colegas a editar ao mesmo tempo, tipo Google Docs. Se já usaram o Google Docs nessa vertente, terem dois a editar o mesmo documento ao mesmo tempo, vocês podem fazer exatamente o mesmo aqui. Mas isto permite-vos escrever documentos. Reparem, eu se eu chegar aqui assim e puser aqui assim outra section e processar, eu agora tenho duas secções. Portanto, tenho que ter a secção 1 e a secção 2. Pronto. Portanto, vocês podem experimentar um bocadinho aqui. Se eu quiser fazer uma lista não ordenada, eu posso chegar e pôr um \begin e reparem, o LaTeX sugere-me logo um \begin. Basta-me dizer Enter e agora digo que é, por exemplo, um itemize. É uma lista não ordenada. E ele põe-me logo o par begin-end. Ele sabe editar LaTeX e sabe que o begin tem que ter um end correspondente. E agora ponho um \item e ponho o meu primeiro item da minha lista tem uma frase longa para ocupar mais que uma linha. Outro item. O meu segundo item é mais pequeno. Se eu agora processar, tenho ali uma lista do tipo itemize. Deu um erro. Porque... Tem um N a mais. Itemize. Obrigado. Pronto, já viram um exemplo e é um erro. Está bem. E o erro, a mensagem de erro é clara. Environment undefined. Eu me enganei a escrever. Obrigado à menina que me ajudou, porque eu de repente assustei-me. Já processou. Tinha ali a lista de items. E vocês, se olharem com atenção, vem uma separação grande entre os items e dizem isso é normal e a resposta é sim, é. É mesmo assim que funciona. Está bem? É mesmo assim que deve estar.
Deixem lá até fazer a tipografia. Reparem, eu pus bolinhas. Se eu trocar o itemize por enumerate, a lista vai ter 1, 2. 1, 2 é o default. No outro estilo pode ser diferente, mas o default normalmente é 1, 2, 3, 4. Tá? Se eu quiser mais um item, reparem, se eu ponho mais um item aí no meio, o meu novo segundo item, e era o segundo item, passa a terceiro, naturalmente. Tá? Portanto, isto é o beabá para vocês conseguirem fazer um mini documento com secções, capítulos. Reparem, isto é um article. O article, se eu tentar num article pôr um chapter, o meu capítulo, ele vai dar um erro. Tá? Isto não está definido para ambientes do tipo artigo. Isto é um article, tá? No entanto, se eu trocar isto para bullet, desculpem lá, se eu trocar isto para bullet, os livros já têm capítulos. E, portanto, se eu processar, já vai funcionar. Mudou um bocadinho o aspecto. Reparem, eu pus aqui um chapter 1 e o título do capítulo por baixo, uma fonte maior, um espaçamento grande, blá, blá, blá. Isto é visualização. Se ele diz chapter 1 ou se tem só um traço o meu capítulo, é visualização. O importante é a estrutura. Tá? Eu posso alterar a definição da visualização de bullet para um bullet 2 ou um bullet gótico, um bullet lassi, e este aspecto muda. Então, umas margens, estão a ver as margens, estas coisas mudam tudo automaticamente. De acordo com o estilo de visualização. Pronto. Eu sugeria, vou terminar, tentar respeitar as horas, eu sugeria que vocês tentassem, ou se tiverem tempo, até às 2 horas, eu espero voltar a ver-vos, eu sugeria que vocês se registassem no Overleaf e tentassem fazer um mini documento. Experimentem pôr mesmo um texto em português. Reparem, o LaTeX está a assumir que o texto está em inglês e vai fazer infinização em inglês. Portanto, se vocês puserem texto em português, ele vai infinizar mal. Vai aplicar as regras de infinização em inglês. Mas não faz mal. Até é interessante vocês observarem esse elemento. Nós, depois na segunda metade, vamos falar como é que dizemos ao LaTeX e o texto é em português em vez de ser em inglês, e podem... e o LaTeX passa a aplicar as regras de infinização em português. Tá? E até é interessante vocês verem a diferença. Pronto. Já agora, os slides estão disponíveis na web. O PDF destes slides todos está disponível na web eu vou pôr aqui o endereço, se vocês quiserem, deixem-me fazer um new share. Por acaso não era isto que eu queria fazer, mas não faz mal. Também pode ser assim. O PDF está disponível neste endereço. Está em baixo. tinyurl.com/yxj737u6. Portanto, vocês seguirem este endereço, conseguem fazer download do PDF destes slides. Tá? Até ao final. Portanto, onde tem este que eu já apresentei, tem os outros para a frente também. Se vocês quiserem experimentar umas coisas para a frente, podem simplesmente olhar para os slides para a frente e experimentar mais umas coisas para a frente. Se não, espero ver uma boa parte de vocês na sessão das 2, onde eu vou falar de coisas mais avançadas em LaTeX. Pronto. Perguntas assim de última hora, antes de nós fecharmos a sessão? Perguntas de última hora? Não é bem, quer dizer, é uma pergunta, mas não é propriamente uma dúvida, era só uma questão que é, o LaTeX permite pôr, o professor na segunda parte vai nos ensinar, por exemplo, a pôr imagens ou tabelas. Sim, exatamente. Exatamente. Okay, essa é a segunda parte. Nós, a segunda parte, reparem, esta primeira parte foi motivação e o beabá. Tá? Na segunda parte vamos falar de figuras, tabelas, de referências cruzadas para conseguir referenciar uma figura, uma tabela no meio do texto, uma secção, capítulo. Vamos falar de modo matemático, haver formas matemáticas. Vamos falar de bibliografia, como é que nós introduzimos bibliografia, como é que nós referenciamos referências bibliográficas, etc. Vamos falar disso tudo na segunda metade. Ok. Na segunda metade vai ser muito intensa. Por isso, até era interessante vocês experimentarem isto agora e ganharem um bocadinho de feeling, para na segunda metade vai ser um bocado intensa, vocês não se perderem. Tá? Posso fazer uma pergunta também? Sim, jovem, força. Por exemplo, nós damos um duplo
Enter, para fazer o novo parágrafo. Sim. Se nós quisermos, por exemplo, ter uma linha completamente em branco, faz o parágrafo, mas ter lá uma linha em branco. Devemos Essa é uma excelente pergunta. Obrigado por perguntares. A pergunta é, porque tu queres ter lá uma linha em branco? às vezes para, sei lá, não sei, acho que, por exemplo, nas citações, às vezes pode dar jeito. Repara, tu ao pôres uma linha em branco, estás a recorrer a um recurso visual e a pôres uma linha em branco um objetivo. A pergunta é, qual é o objetivo que está por trás na estrutura? Ok. Qual é o motivo? Repara, é espetacular teres feito esta pergunta, está bem? Porque me permite voltar a reforçar este aspecto. E esquece lá isso por linhas em branco. O LaTeX trata da visualização e vai ser bonito, não te preocupes. E se entre a bibliografia for suposto haver um espaçamento maior, o LaTeX vai pôr. Tá? Não te preocupes com essas coisas. E tu não deves fazer nada, mexa na visualização. A tua pergunta é sempre, eu iria pôr uma linha em branco, mas a pergunta é por E. É espaçar este parágrafo do seguinte, mas é espaçar mais este parágrafo do seguinte por E. Este parágrafo muda muito o tema. Então, se muda muito o tempo, para se calhar então uma subseção nova. Okay. Tá? Não é um espaçamento. Okay. Portanto, a filosofia do LaTeX é sempre... Este é o problema do Word. Nós estamos habituados a meter coisas visuais para tentar passar uma mensagem de estrutura. Nós no LaTeX não controlamos a visualização. A nossa pergunta é, eu ia pôr isto por E, eu ia pôr isto a bold por E. Eu do ponto de vista de estrutura ia enfatizar. Então se é para enfatizar não é pôr a bold, é mando ênfase. Tá? Ok. Portanto, a pergunta que temos de fazer sempre é, qual é a cena na estrutura eu quero representar? Tá? E depois é deixar o LaTeX, achar qual é o comando certo para definir a estrutura e deixar o LaTeX tratar da visualização. E há o comando certo para todas as coisas de estrutura que tu possas imaginar. Tá? Aliás, mais, há uma coisa, eu também vou falar na segunda metade ainda, e é também definir os nossos próprios comandos. Nós temos a hipótese, lá deixa-nos definir comandos, os nossos próprios comandos. Isso é espetacular. Eu vou-vos vender isto, e vocês vão ver, isto é absolutamente fenomenal. Tá? Ok, obrigado. Portanto, o LaTeX, insisto, estrutura é fundamental. Nós não mexemos na visualização nunca. Quando nós estamos a mexer na visualização, a mudar o aspecto, estamos a fazer coisas mal em LaTeX. O aspecto é controlado por um plugin, a gente junta e controla o aspecto todo. E nós não mexemos no aspecto nunca. Tá? Pronto. Mais perguntas, jovens, antes da gente sair? Eu tenho uma dúvida. Sim. A dada altura, durante a apresentação, o professor mencionou a simbologia dos quilogramas ou de Pascal, em que o LaTeX sabe discernir entre símbolo. Exatamente. Isso é à base de comandos ou é só simplesmente escrever e ele sabe que é um Pascal? Não, é à base de comandos. Se tu escreves um P1A, é um P1A. Uhum. Mas se tu, vamos lá ver, o LaTeX é um sistema base que depois tem múltiplas extensões. Tá? Tem plugins. E há plugins que controlam visualização, por exemplo. Mas há um plugin muito importante chamado Graphics, que serve para nós podermos introduzir imagens no meio do nosso texto. JPEGs e tal, temos que incluir um plugin chamado Graphics, para depois ele reconhecer os comandos que permitem incluir imagens. E há um plugin muito fixe chamado SE Unit X. Acho que é esse o nome. E é, basicamente, unidades do sistema internacional. E define comandos para representar moles, e quilogramas, e metros, e centímetros, e todas as unidades do sistema internacional estão ter comandos definidos. Tá? E depois, eu não digo 3PA, eu normalmente digo /PA ou 3 como argumento. Estás a ver? Defino o comando. Sim. E o efeito disso é, ele representa o 3PA um espaçamento certo entre o 3 e o PA. Não é exatamente um espaço, mas também não é, estás a ver? E põe o PA desenhado como é suposto estar desenhado milimetricamente. E, portanto, ele sabe, e depois ele sabe compor quando é, por exemplo, quilogramas por metro, tu podes pôr quilogramas / metro ou podes pôr quilograma metro menos 1. Tu dizes ao LaTeX é quilogramas por metro e depois tens uma flag para dizer como é que tu queres representar, se é quilograma / metro, se é quilograma metro menos 1. Ele troca. Estás a ver? Ele troca na visualização. Tu dizes quilograma por metro e é semântica. E depois a parte da visualização, se é quilograma / metro, se é quilograma metro menos 1, é uma questão de visualização. É uma flag na configuração do sistema, não é escrito no texto. Ok. Portanto, o LaTeX,
O LaTeX tem extensões para tudo que vocês possam querer. O LaTeX tem extensões para desenhar fórmulas químicas. Está bem? Mesmo os átomos, as ligações simples e duplas entre os átomos, etc., entre os eletrões e os prótons, o LaTeX tem extensões para isso. O LaTeX tem extensões para desenhar pautas de música. O LaTeX tem extensões para desenhar tabuleiros de xadrez. O LaTeX tem extensões para tudo que vocês possam imaginar, está bem? Para além de texto simples. Mas é a base mais extensões. Portanto, se vocês são matemáticos, provavelmente querem juntar mais umas extensões matemáticas e têm mais uns símbolos matemáticos adicionais e tal. Se vocês são físicos, querem juntar as extensões e juntam exatamente os símbolos físicos, etc. Se vocês são, sei lá, informáticos, querem juntar umas extensões que permitem representar o código informático, o código de programas, para umas corzinhas muito bonitas. Se vocês são engenheiros civis, querem juntar umas extensões para a engenharia civil, fazem outra coisa qualquer. Portanto, depende das áreas, a gente junta extensões e adaptam o LaTeX à nossa área particular. Eu não falei das extensões ainda, mas vamos falar na próxima metade. Na próxima metade vamos falar de montes de coisas. Ok. Pronto? Mais perguntas? Obrigado, professor. Sim, sim. Mais perguntas? Não. Pessoal, então até às 14h. Tá, tchau. Até logo. Já, já. Deus, Já, professor. professor. Já, professor, obrigado. Ora, stop share. Como é que eu paro isto? Não, já parei o stop share. End.